Capítulo 25. Alice. Tenho me preocupado com a barreira do idioma, uma vez que as únicas palavras em polonês que conheço são dzień dobry, olá, e de alguma forma, durante minhas muitas horas em que Babcia tomou conta de mim, quando o mal começava a andar, peguei a frase ist pênico, vá para o penico, nenhuma das quais parece ser muito útil em todas as etapas que preciso cumprir antes de me encontrar com Zófia amanhã. Mas assim que passo pela alfândega, encontro o motorista do hotel esperando, segurando um iPad que exibe o logotipo do hotel e meu nome. Ele se apresenta num inglês com leve sotaque. Prazer em conhecê-la, diz. Eu sou Martin. Longa viagem? Vamos levá-la para o hotel. Eu me sento na parte de trás do carro de luxo de último modelo e fico olhando pela janela enquanto a cidade passa voando. Tudo é muito mais novo do que eu esperava, com áreas em construção aparentemente intermináveis e quarteirões de edifícios modernos se sucedendo à medida que avançamos pela cidade. O trânsito é muito congestionado, pior ainda do que o trânsito a que estou acostumada quando dirijo em casa. Algumas pistas de faixa única conseguem abrigar vários meios de transporte ao mesmo tempo. Carros e ônibus, um bonde e o tráfego surpreendentemente intenso de pedestres e bicicletas. Nos arredores da cidade, se não fosse a farta publicidade em polonês, quase me sentiria em casa. Mas à medida que avançamos, a modernidade desaparece das fachadas dos edifícios que ladeiam as ruas, até que fico cercada por edifícios de pedra e tijolo que não teriam parecido muito diferentes mesmo 100 anos atrás. O saguão do hotel é luxuoso, com enormes lustres de cristal pendurados no teto e piso de mármore polido. E entre os outros hóspedes que se misturam no espaço, ouço muito inglês, na verdade, muito inglês com sotaque igual ao meu. O motorista traz minha mala e eu me aproximo do balcão. Fazendo check-in, fala a jovem recepcionista, cumprimentando-me de novo em inglês. Sim, obrigada, sou Alice Michaels. Tenho um check-in antecipado combinado. Um momento, responde a recepcionista, e seus dedos voam sobre o teclado. Então, olha para mim e faz uma careta. Sinto muito, senhora Michaels, seu quarto ainda não está pronto. Ah, mas minha guia disse que confirmou um check-in antecipado. Estou saindo de um voo noturno e não dormi. Eu sinto muito, não vai demorar. Talvez mais 1 ou 2 horas. Você pode deixar sua mala aqui, porque não vai dar um passeio, almoçar e aí volte no início da tarde. Eu pisco atônita para ela. O que eu quero fazer é colocar minha cabeça em um travesseiro e dormir um pouco. Explorar uma cidade estrangeira sozinha provavelmente não pareceria atraente mesmo em um dia normal, quanto mais quando estou tão cansada. De jeito nenhum. Mas ela sorri para mim de forma tranquilizadora e retira um mapa da parte inferior do balcão. Você está aqui. A cidade velha fica bem aqui e a praça também fica perto. Aproveite o passeio. Eu olho para o relógio na parede e vejo que são 11h45 aqui em Cracóvia, o que significa que são 5h45 em casa. Ainda não posso ligar. Mesmo se já estivesse no meu quarto, estou morrendo de fome. Parece que vou mesmo dar um passeio. É muito movimentado na rua. O tráfego é frenético, com carros, bondes e ônibus congestionados, competindo sem parar pelo espaço estreito da via. A calçada também está cheia de pessoas,
todas fluindo na mesma direção em que estou seguindo, então integro-me à multidão e começo a caminhar. As bicicletas passam por mim na calçada e alguns adultos andam de skate e patins. Agora é meio-dia de uma terça-feira, mas enquanto caminho, sinto-me um pouco como se estivesse indo para uma festa ou um festival. Logo, os restaurantes começam a aparecer, marcas que conheço de casa, bem como nomes de restaurantes desconhecidos que prometem autêntica comida polonesa e até autêntica cozinha americana. Fico impressionada com as flores ao meu redor. Flores de cores exuberantes em plantas naturais, em vasos nas mesas e em jardineiras ao longo da rua, até mesmo penduradas em sacadas, e buquês repousam nos braços de homens e mulheres enquanto caminham. O amor de Babcia por flores está começando a fazer muito sentido. Planejei parar no primeiro lugar atraente que encontrasse, mas continuo andando, porque todo mundo está andando e pensei que me sentiria sozinha, mas não. O passeio é pavimentado com delicada calçada portuguesa composta por tijolos de granito quadrados ligeiramente irregulares. Talvez seja impossível usar saltos altos, mas como estou de tênis de lona, até a calçada parece encantadora. Logo desemboco em uma grande praça e é claro que a multidão e eu chegamos, porque este é um lugar que atrai. Imensas igrejas ornamentadas, restaurantes e lojas a circundam. E há jovens vendedores com cachos, gigantes de balões de hélio, carrinhos de refrescos, pretzels e café no centro. Um performer manipula enormes varas com laços de corda na ponta, que mergulha num grande balde contendo um líquido espumoso, de modo que, quando as levanta contra a brisa, bolhas gigantes flutuam por toda a praça. Bandos de crianças gritam e correm para estourá-las ou tentar pegá-las. Outros artistas sentam-se em almofadas e cantam ou tocam acordeon ou violão. Vários deles têm adoráveis cachorrinhos ou gatinhos sentados, bem tranquilos em almofadas ao seu lado, observando com paciência seus donos trabalharem. Está um dia magnificamente ensolarado, mas o sol não queima. E quando adentro a praça, fecho os olhos por um momento e respiro tudo. O sol, o riso das crianças enquanto correm pelo espaço sem carros, o cheiro de linguiça e cerveja e até fumaça de cigarro. Eu me pergunto se Babcia já visitou Cracóvia, se já visitou esta praça. Eu me pergunto se era exatamente assim 70 e tantos anos atrás. Os prédios parecem antigos, então quase certo que era. Pego meu telefone no bolso e tiro algumas fotos rápidas e casuais. Depois viro a câmera e tiro uma selfie na praça com os prédios e a multidão atrás de mim. Fico olhando para a foto e não posso deixar de sorrir, porque pareço exausta, mas também feliz, orgulhosa, animada. Envio todas as fotos para a mamãe e peço a ela que mostre para a Babcia e depois atravesso a praça até um restaurante com jardineiras de gerânios vermelhos e brancos, delimitando a área de mesas ao ar livre. O menu em exibição é inteiro em polonês e hesito um momento antes de caminhar em direção ao garçom. Mesa para um? Diz em inglês. Quando confirmo com a cabeça, surpresa, ele estende o braço para pegar algo debaixo de um balcão e pergunta: menu em inglês? Sim, por favor. Como você sabia que falo inglês? Presumimos que todos falam inglês até que nos digam o contrário. Ele dá de ombros.
Todos os jovens poloneses falam inglês. Assim como a maioria dos turistas, logo faz sentido, não? Enquanto sento na minha mesa, planejo pedir o prato mais seguro que puder encontrar. Talvez apenas um sanduíche, talvez um café forte. Quer dizer, talvez com um pouco de cafeína eu aguentasse ficar acordada até uma hora de dormir mais sensata para poder explorar um pouco. Mas então leio o menu e não há sanduíches na lista. Em vez disso, arenque, sopas, salsichas, cortes estranhos de carne de porco e algo chamado bigos e guisados. E então várias páginas de variações de pierogies. E a lista de bebidas é igualmente pesada. Há vodkas, vinhos e cervejas, muitas cervejas. Já escolheu? O garçom me pergunta. Fecho o menu. Sim, por favor, respondo. Gostaria de uma cerveja e alguns pierogies. Qual tipo, senhorita? Surpreenda-me, sugiro, e ele ri enquanto acena com a cabeça. O pierogi é surpreendentemente bom, mas a cerveja sobe direto para minha cabeça, por isso eu fico um pouco alegrinha demais, enquanto caminho de volta para o hotel, e mais do que pronta para uma soneca, quando chego ao meu quarto. São 7:30 lá em casa agora. Então arrasto-me para a cama e ligo para o Wade pelo Skype. Querida, ele me cumprimenta. Quando entra a transmissão de vídeo, vejo que está sentado à mesa da cozinha. Está barbeado e seu cabelo parece úmido. Veste uma camisa social bem passada. Eu, em geral, as passo a ferro, mas, como fiquei sem tempo esta semana, sei que ele mesmo teve tempo de passá-la. Parece perfeitamente organizado e nem um pouco perturbado. Fico surpresa e meio impressionada. Oi, digo. Você chegou bem? Sim, acabei de almoçar na praça da Cidade Velha. É o quê? Pergunta quando paro e eu sorrio, incerta. Sabe, na verdade é uma cidade incrível. Um largo sorriso se abre no rosto de Wade e fico pasma. Como está bonito esta manhã. A familiaridade consegue mascarar esse tipo de observação. Acho que agora estou aproveitando todos os benefícios de fazer algo bem fora da rotina. Isso é ótimo, querida, responde e me parece emocionado, o que me deixa ainda mais feliz. E as coisas estão bem aí? Ah, com certeza, as coisas estão bem. E sorri novamente. Tudo sob controle, exceto que então ouve-se o som de vidros quebrando e o sorriso descontraído de Wade torna-se pânico. Ele se levanta e vejo que está apenas de cueca boxer. Callie vem em disparada para a sala e ainda está de pijama e gritando a plenos pulmões. E Ed vem logo atrás, agarrado a Thomas, sua locomotiva de pelúcia e soluçando. A última coisa que vejo, antes de a tela ficar preta, é o rosto molhado de lágrimas de Ed, enquanto pega o telefone de Wade na mesa. A adrenalina bombeia através de mim enquanto ligo de novo e Ed atende no primeiro toque. Ele está olhando para o iPad e parece muito angustiado. Ed, sussurro, tocando a tela com a ponta do dedo. Ed, eu amo você. Ele diz e então joga o telefone de volta na mesa. Ele está balançando para frente e para trás, e ainda visível apenas na borda da tela. Posso ver que está beliscando os braços. Está tudo bem, querido? Digo e depois chamo furiosa. Wade Michaels, o que diabos está acontecendo aí? Está tudo bem. Wade grita de algum lugar ao fundo. Está tudo sob controle, Ali. Eu só... Mãe! Callie arranca o telefone de Ed e seu rosto preenche a tela.
Não está sob controle. Eu disse que papai não estava preparado para isso. Papai disse que Ed não precisava de melatonina. Então Ed mal dormiu e nos manteve acordados metade da noite. E papai não conseguiu entender o ferro de passar. E aí fez um buraco nas calças. E não temos certeza do que Ed come na escola. E ele quebrou um copo, porque papai não quis lhe dar seu copinho com canudinho. Outra disputa pelo telefone e depois o Wade aparece de novo. Está tudo bem, diz com firmeza. Está tudo sob controle, mas temos que nos preparar para a escola e o trabalho agora. Então, terei que dizer adeus e falaremos com você mais tarde, ok? As coisas não estão nada bem, é óbvio. E a necessidade de consertar é quase irresistível. Mas ver meu marido em geral imperturbável, que tinha tanta certeza de que isso seria um passeio no parque, neste estado de pânico, é meio que satisfatório. Respiro fundo e pergunto de forma casual: você deu a Ed sua programação visual e o roteiro social que preparei? Ele confirma meus piores medos quando diz com desdém: está tudo bem, Alice, está tudo bem. Tudo bem, então, digo descontraída, embora eu de fato suspeite que as coisas estão prestes a piorar para o meu marido, já que está claro que não leu minhas orientações. Então, provavelmente ele não tem ideia sobre as rotinas pós-escola de Cali esta semana. Bem, falo com você amanhã de manhã, mais ou menos nesta mesma hora? Claro, claro. Eu desligo. A lembrança do rosto angustiado de Ed passa diante de mim e eu quase posso entrar em pânico. Só que a cerveja ainda faz eu me sentir tão relaxada e sonolenta que me convenço de que talvez possa adiar o pânico para um pouco mais tarde. Quero dizer, não há muito que eu possa fazer para ajudá-los agora. Eu me enrolo como uma bolinha na cama e caio no sono rápido. E quando acordo, há uma mensagem de Kali à espera. Mãe, configurei as mensagens no meu iPad para que possamos manter contato enquanto você estiver fora. Eu sinto sua falta e te amo muito. Suspiro e respondo. Kali Michaels, você sabe que não tem permissão para enviar mensagens de texto. E você não está na escola? Sua resposta vem no mesmo instante. Eu prometo que só vou usar com você. Sim, estou na escola, mas expliquei ao Sr. Merrick o que estava fazendo e ele achou que era um ótimo projeto de extensão de tecnologia e geografia. Então, você viu algo legal? Você pode tirar algumas fotos para mim? Eu mando as fotos da praça e ela responde de imediato: Mamãe, isso é tão legal! Estávamos conversando na aula sobre figuras inspiradoras em nossas vidas e eu ia falar sobre a vovó, mas em vez disso falei sobre você, porque é tão incrível que esteja fazendo isso. Não se preocupe com papai e Ed. Gostaria de dizer que estão bem, mas em vez disso vou apenas lembrá-la de que daqui a alguns dias você estará de volta e vou ajudá-la a limpar a bagunça. Amo você, mamãe. Decido focar na parte da mensagem que não me faz querer voltar correndo para casa neste exato minuto. Minha filha realmente acha que sou inspiradora. Tudo o que fiz foi pegar um maldito avião sozinha e Kali acha isso incrível. Há algo ao mesmo tempo empolgante e deprimente nisso. Também amo você, ursinha. Coloco o iPad na mesa e olho para a janela. Ainda está claro lá fora. Estava planejando dormir cedo esta noite. Depois de pedir alguma coisa pelo serviço de quarto, mas de repente estou morrendo de vontade de ver como fica a praça à noite.
Depois que a cidade termina seu dia de trabalho, calço os sapatos, arrumo os cabelos e saio para dar outra caminhada. Capítulo 26. Alina. Quando o relógio bateu 10 horas na noite seguinte, Thomas disse: "Venha comigo." Eu estava cochilando levemente em seus braços, mas acordei de imediato com isso. Ontem você disse que era muito perigoso. Ontem tive que visitar 4 fazendas próximas e depois ir à cidade Vernádia. Hoje vou aqui do lado à casa dos Golazevski. E só por causa de Eva. A incursão de hoje à noite é muito menos arriscada e eu adoraria que você conhecesse meus amigos. A última coisa no mundo que queria fazer era permanecer naquele porão sem ele, pela segunda noite consecutiva. Então saímos de nosso esconderijo juntos e escapulimos noite adentro. A lua estava cheia e o céu limpo, mas ainda conseguia me convencer de que cada sombra no horizonte era um soldado nazista. No momento em que cruzamos os campos para a casa de Golazevski, eu estava tremendo de medo. "Não sei como faz isso todas as noites", sussurrei. "Você vai entender quando vir o bebê", disse ele calmamente. A residência de Golazevski era muito maior do que a minha. Seu solo era muito fértil e sua fazenda muito mais lucrativa do que a nossa. Ian havia acrescentado muitos cômodos à casa ao longo dos anos e agora era uma mistura de materiais e estilos de construção. Thomas evitou a parte da frente da casa. Em vez disso, conduziu-me para a parte de trás da estrutura. Eu conhecia a planta da construção. Por isso fiquei surpresa ao ver onde paramos. Sabendo o que Ian sente sobre os judeus, não posso acreditar que deu a seus amigos seu próprio quarto. Sussurrei para Thomas, que suspirou. Ele os colocou atrás de uma parede falsa, meu amor. Até a saída está bloqueada, estão presos, a menos que Ian mova uma pesada estante de livros em seu quarto. Além disso, assim que os levou para dentro, trancou as portas daquela parte da casa e se mudou para o antigo quarto do seu filho na frente, a fim de manter uma barreira entre Eva e Saul e seu espaço. Se eu não os visitasse para passar comida por este respiradouro, morreriam em dias. Não se engane, a situação deles é terrível. Veio à minha mente uma lembrança das vezes em que estive dentro da casa dos Golazevski quando criança, antes de o relacionamento de Ian e meu pai azedar. Lembrei-me de ter ficado surpresa com a quantidade de espaço que eles tinham. Fiquei surpresa com o fato de os pais terem seu próprio quarto, já que os meus sempre dormiram em nossa sala. Lembrei-me daquele quarto grande e também do pequeno recanto bem no fundo, que outrora abrigava uma estante de livros. Seria preciso muito pouco esforço para murar aquele pequeno nicho, mas deixaria um espaço muito minúsculo. "Como você fala com eles?", comecei a perguntar, mas Thomas pousou o dedo sobre os lábios e se abaixou até o nível do solo. Havia uma pequena pedra na terra, na parte inferior da parede. Criamos um sistema para que eu soubesse se eles haviam sido comprometidos. Se a pedra estiver aqui, é seguro bater na portinhola. "Ela abre por dentro", murmurou. Então levantou-se e bateu em um dos painéis de madeira nas paredes. O painel tremeu e então deslizou para baixo, revelando uma abertura na parede na altura do rosto. Tive meu primeiro vislumbre dos grandes olhos castanhos e maçãs do rosto salientes de Eva e um delicado rosto em formato de coração, que eu sabia que seria demasiado bonito se não estivesse tão mortalmente magra. Atrás dela dava para eu ver o interior do nicho por trás da parede falsa e, como eu temia, era tão pequeno que os dois mal tinham espaço para se mover.
Por um momento, porém, ela não pareceu perturbada por sua situação, porque toda a sua atenção estava em mim e seus olhos estavam acesos. Thomas, esta é a famosa Alina? Sussurrou com animação. É. E deslizou o braço em volta dos meus ombros e apertou. Alina, conheça Eva Weiss. Olá, eu disse, sentindo-me repentinamente tímida. É muito bom conhecê-la. Houve mais movimentação na janela e então Saul também apareceu, sorrindo de forma positiva para mim. Sou Saul e o prazer é todo nosso, ele assegurou, estendendo a mão através da abertura para apertar a minha mão. Seus dedos eram finos como ossos, mas seu comprimento era firme. Seus pelos faciais muito escuros, o que fazia um contraste chocante contra a pele branca e fantasmagórica de seu rosto. Ouvimos muito sobre você, muito mesmo. Eva reforçou, lançando um olhar levemente provocador para Thomas. Todos aqueles meses viajando e todos os dias era a mesma coisa. Alina isso, Alina aquilo. Não era suficiente que ele estivesse disposto a atravessar a Polônia para retornar para você. Tinha que tentar fazer com que nos apaixonássemos por você também. Olhei para Thomas e então ri de leve, com o constrangimento que cruzou seu rosto. Ele me encarou e encolheu os ombros com pesar. Não deveria ser surpresa para você que estivesse sempre em minha mente, disse ele. Senti um calor nas minhas bochechas. Sussurrei de volta, e você na minha. Obrigado por tudo que sua família fez por nós, Alina. Saul murmurou de repente. Não foi nada. Eu me apressei em dizer, e fui mesmo sincera. O que quer que tenhamos feito não foi o suficiente. Não por aquelas pessoas que logo de saída me pareceram amáveis e cordiais, apesar das circunstâncias desesperadoras em que se encontravam. Naquele momento, fiquei envergonhada por não ter encontrado uma forma de fazer mais, de fazer algo real por eles, além de permitir que Thomas lhes trouxesse migalhas de comida que de qualquer maneira provavelmente iria estragar. Como você pode dizer isso? Corrigiu-me Eva, arregalando os olhos. Você arriscou suas vidas por nós e a comida é talvez a única razão. Pigarreou de repente, então ergueu uma mão ossuda. Bem, deixe-me mostrar. Ela se curvou, sumindo de nossas vistas, e depois se endireitou, trazendo um pequeno embrulho consigo. Você gostaria de segurá-la? Eva me perguntou baixinho. Eu realmente não tenho muita experiência com bebês, admiti. Basta segurá-la com delicadeza contra o seu corpo e apoiar a cabecinha dela. Ainda não está firme, instruiu Eva. Enquanto passava o minúsculo embrulho pela abertura na parede. Os poucos bebês que eu havia segurado no passado eram rosados e robustos, seus rostos rechonchudos pela gordura do leite e seus sorrisos angelicais. Tikva Weiss parecia diferente desde o primeiro momento em que a vi. Ela tinha apenas alguns meses de idade, mas a pele de seu rosto afundava em suas faces encovadas e se estendia sobre as maçãs do rosto, como se não houvesse nada entre as duas superfícies. A leveza do embrulho parecia impossível. Afastei um pouco o cobertor, só para me assegurar de que havia um bebê inteiro ali dentro. Ela era muito pequena, pequena demais, mas Thomas estava certo. A criança era perfeita e preciosa, e tinham valido a pena todos os riscos que já assumira para ajudar aquela família. Qual é o nome dela mesmo? Perguntei para Saul e Eva. Ela é nossa pequena Tikva.
Saul murmurou. Olhei-o e ele sorriu. O nome dela é a palavra hebraica para esperança. Curvei-me e passei o dedo sobre a pele macia do rosto do bebê. Afastei a fina mecha de cabelos escuros de sua testa. Eu a segurei um pouco mais perto, um pouco mais alto em meus braços. Percebi naquele momento que não estava apenas segurando um bebê, estava segurando toda a esperança que aqueles dois haviam deixado no mundo. Meus olhos se encheram de lágrimas e pisquei para afastá-las imediatamente. Eu sabia que tinha que me controlar. Minha piedade não faria nenhum bem àquela pequena família. Thomas olhou para o bebê em meus braços e então me cutucou com carinho com o ombro. Será a nossa vez em breve, ele sussurrou em meu ouvido. O calor de sua respiração contra a pele da minha orelha me deu arrepios, do tipo bom. Enfim, desviei o olhar do bebê por um momento e trocamos um sorriso gentil. Ficamos apenas 5 ou 10 minutos. Thomas esvaziou o penico para Saul e Eva e trouxe água fresca para vários dias. Depois entregou toda a comida. Segurei o bebê quase o tempo todo até que ela começou a se contorcer e choramingar, e Eva disse que talvez estava ficando com fome de novo. Quando passei o pequeno embrulho de volta pela janela, queria dizer algo, qualquer coisa. Queria me desculpar e implorar o perdão deles. Não por algo que eu fizera de errado, mas por tudo que eu não fiz ao longo dos anos de ocupação. E me permiti ser protegida e me concentrei apenas em minha própria autopreservação. Eu me senti impotente durante a guerra, mas naquela noite percebi com certo choque que nunca tinha estado mesmo impotente. A qualquer momento eu poderia ter tomado posição, como Thomas, até mesmo como Philip, ou milhares de outros, sobre os quais houve rumores, mas nunca ousei estender a mão para ajudar. Eu ainda não entendia as profundezas horríveis do mal da agenda nazista, mas de alguma forma, ao luar daquela noite, senti a perda da humanidade, uma pausa no batimento cardíaco de nossa existência compartilhada neste planeta. Aquele bebê deveria ser gordo e suas bochechas deveriam estar rosadas e deveria estar morando em uma casa, não em um buraco de rato. E quando eu o devolvi para sua mãe naquele cubículo escondido, tive vergonha de minha covardia, como se fosse de fato isso que o colocara lá. Se eu tivesse feito algo, qualquer coisa, o bater daquela asa de borboleta teria mudado algum pequeno ramo do caminho que levou aquela família a ficar presa dentro daquela parede. Nós realmente precisamos voltar, Thomas falou, desculpando-se. Foi muito bom conhecê-la, disse Saul. Seu tom tão caloroso que fez meu coração doer. E obrigada de novo, Eva acrescentou com sinceridade. Eu não conseguia falar. Só pude forçar um sorriso e um aceno de cabeça. Mas, quando Thomas e eu deixamos a casa, comecei a chorar. Thomas pegou minha mão e a segurou com força enquanto caminhávamos, mas não parou até que estivéssemos no campo perto da minha casa. Ele olhou para mim e suspirou desamparado. Alina, não está certo. Eu sei. Tudo o que podemos fazer é tentar ajudá-los. Não podemos mudar a guerra e é certo que não podemos mudar o mundo. Mas podemos fazer isso por eles, ajudá-los a se esconder, trazer comida, sermos seus amigos. É muito mais do que alguns de nossos compatriotas estão fazendo. Você deve se orgulhar disso. Mas o bebê...
Sussurrei com a voz rouca e outro soluço explodiu de meus lábios. Thomas, o bebê está preso lá com eles e são alvos fáceis. Tudo o que os nazistas precisam fazer é ouvi-la chorar. Temos que acreditar que há esperança. Thomas disse com firmeza. Eles chegaram até aqui contra todas as probabilidades. Isso conta alguma coisa, meu amor. Na verdade, talvez, em tempos como estes, isso conte mais do que tudo. Capítulo 27. Alina. Thomas, fale-me sobre esse seu amigo fotógrafo. Era muito tarde, mas eu não conseguia dormir. Ficava me lembrando do rosto magro daquele bebê toda vez que fechava os olhos. Thomas bocejou alto, então pigarreou. Sua voz estava rouca de sono quando disse: "O nome dele é Henry Adamsvis. Ele é americano." Americano? Repeti. O que está fazendo aqui? Os pais são poloneses, mas emigraram para a América e ele nasceu lá. Ele trabalha para um grande jornal e agora está cobrindo a ocupação. Ele me disse que morava na Flórida, contou Thomas. O clima de lá é tropical, quase não há inverno, e de sua casa pode caminhar até a praia. Você consegue imaginar isso? Fechei os olhos e me permiti sonhar por um minuto. Eu nunca havia ido à praia, mas tinha uma ideia de como era. Imaginei areia, água e calor e não pude deixar de sorrir. Se ele puder nos ajudar, teremos que contrabandear algumas fotos? Filme não revelado. São fotos do quê? Da última vez foram fotos dos campos, algumas fotos de judeus nos guetos, até uma foto minha na sua colina, acredite ou não. Ele tirou uma quando veio me visitar e me pediu para atuar como portador. Eu gostaria de ver esta foto. Tenho certeza de que saí devastadoramente bonito. Ri de leve. Tenho certeza que sim. Henry me disse da última vez que está sempre procurando por mensageiros e achou que eu era engenhoso bastante para ser um. Da última vez, ele estava bastante desesperado. Só espero que ainda seja o caso. Acontece que você está noiva de um brilhante estudante de medicina que se destacou nos estudos de gesso. Eu disse que colocaria o filme no meu braço para mantê-lo seguro e ele ficou animado com a ideia. Isso é genial? Thomas sugeriu. Dava para perceber o sorriso em sua voz, mas apenas suspirei. Diga-me sinceramente, Thomas, quão arriscado é isso? Bem, o maior risco neste momento é que Henry não precise de nós, ou não tenha uma rota para fora do país. Da última vez, quando você decidiu não ir, qual era o plano então? Nádia me contou que colocaram o homem que entrou em meu lugar na traseira de um caminhão de suprimentos para contrabandeá-lo para perto do fronte. Depois ele foi a pé. Ela sabe que o rapaz alcançou o território soviético, mas não sei se o filme chegou ao seu destino. Eu tinha ouvido muitas histórias sobre os soviéticos ao longo dos anos. Eles ocuparam metade da Polônia em determinado momento, enquanto os nazistas ficaram com a outra metade. As histórias que chegavam do território controlado pelos soviéticos não eram menos horríveis do que as do nosso lado. Se esse fosse o nosso plano também, suspeitei que iríamos pular da frigideira para o fogo, e a esperança frágil que brotou em meu peito começou a se desvanecer. E você decidiu não ir por minha causa? Achei que talvez pudesse convencer Henry a deixar você vir comigo, mas... Suspirou, passando a mão para cima e para baixo em meu braço. Bem, eu teria aparecido na sua janela do nada, certa noite, e dito que era um homem procurado, e então pedido que fugisse comigo de uma relativa segurança para um perigo extremo. Não parecia justo.
E pensei que se tivesse algum juízo teria dito não, de qualquer maneira. Eu provavelmente teria dito, admito. Mas não porque não desejasse estar com você. Apenas porque mamãe e papai estavam contando comigo, então... Só de falar neles minha garganta começou a apertar outra vez. Não consigo mais pensar sobre isso, sussurrei, abraçando-o um pouco mais perto. Conte-me uma história, fale-me sobre nós. Então, como eu sabia que ele adoraria, acrescentei: fale-me sobre nós vivendo na América como Henry, perto da praia, onde não há inverno. Ok, sorriu e depois riu suavemente. Vamos comprar uma casa grande na Flórida, teremos um carro, é claro, claro. E eu serei um pediatra. E você quer um emprego? Sim, obrigada. Ponderei sobre isso por um momento antes de decidir. Acho que vou trabalhar em uma biblioteca. E nossos filhos, quais são os nomes deles? Talvez nosso filho possa se chamar Alexi por causa de seu pai. Uma escolha adorável, Thomas sussurrou, e então beijou meus cabelos. Mas podemos chamar nossa filha de Julita, como sua mãe? Não deveríamos honrar seus pais também? Ah, haverá mais crianças, lembra? Pelo menos mais 3. Podemos honrá-los mais tarde. Ele riu baixinho e foi assim que mudamos de pessimismo e medo para um estranho tipo de felicidade que animou nosso espírito. Eu que estava tão determinada naquela noite a abandonar meu pensamento infantil, bastaram algumas horas sonhando acordada com Thomas para me entregar totalmente à fantasia de um final feliz para nós. Mesmo depois de tudo o que vi quando estava com ele, ainda podia acreditar que a vida poderia ser um conto de fadas. Dormimos então e no dia seguinte acordamos no escuro com intermináveis horas de privacidade e tranquilidade enquanto esperávamos por Henry. Parecia que não havia mais nada a fazer a não ser aproveitar aquelas horas preciosas e desfrutar um do outro de todas as maneiras que nunca tivemos tempo ou privacidade para fazê-lo. Nós nos empanturramos de intimidade, da mesma forma que nos empanturramos de comida, compartilhando uma espécie de lua de mel feliz, como se a guerra não estivesse acontecendo acima de nós, como se realmente fôssemos viver aquele final feliz. E naqueles breves dias no porão, do qual eu tinha tanto medo, provei a mim mesma, de uma vez por todas, a felicidade realmente poderia ser encontrada em qualquer lugar, contanto que Thomas estivesse comigo. Capítulo 28, Alice. Zófia é muito mais jovem do que eu imaginava. Ela me cumprimenta fervorosa no seu inglês com leve sotaque e depois me leva até um restaurante para que possamos tomar café da manhã. A entusiasmada garçonete cumprimenta a Zófia pelo nome e nos conduz a uma mesa, logo desaparecendo para buscar nossos cafés. O que você recomenda comer aqui? Pergunto a Zófia. Ela sorri para mim. Isso depende de quão corajosa você é, porque, sinceramente, recomendo o smalek no pão de centeio fresco, mas não tenho certeza se o seu paladar americano irá apreciar. É quase só banha de porco, temperada, é claro, bem gostoso. Imagino-me comendo esta banha espessa e gelatinosa e não consigo conter uma careta, mas Zófia ri e sugere. Vou pedir uma porção, pode provar da minha. Ela vai até o balcão, onde jaz uma caixa registradora sem vigilância, e pega por conta própria 2 cardápios. Passa os 2 para mim, mas aponta para o de cima. Nesse ínterim, talvez você possa comer algo deste menu. É de pratos de café da manhã americano. Eu me contento com bacon e ovos, enquanto esperamos pela comida, Zófia sugere. Vamos planejar esta viagem para Cherbinia, diz. É um lugar muito pequeno, mas não sabemos de fato o que queremos descobrir, certo?
mais ou menos isso. Bem, ontem à tarde eu fiz o dever de casa com os detalhes que você me mandou por e-mail. Prossegue Zófia e tira um iPad da bolsa. Ela o desliza sobre a mesa entre nós e carrega um aplicativo de mapeamento de genealogia. Algo que muitos turistas que vêm em visita para cá não percebem é que só uma pequena parte dos nossos registros de nascimento, óbito e casamento são digitalizados ou mesmo centralizados. Fui de carro a Cherbinia ontem à tarde, assim que recebi seu e-mail, só para examinar os registros do Conselho Municipal. Algumas pessoas gostam mesmo de fazer isso elas próprias, mas você de fato não tem tempo. Eu fiz varreduras dos registros relevantes para que não perca nada. Eu não me importo, asseguro-lhe, mas estou curiosa que tipo de coisas estava procurando. O que eu mais queria era ver se conseguia descobrir quem eram todos, respondeu Zófia com calma. A boa notícia é que consegui identificar algum deles. Emília era a irmã mais nova de seu avô. Seus pais eram Julita e Alexis Lasky. Agora não consegui encontrar um registro de morte de Emília ou Alexi, mas Julita morreu no parto de Emília. Após pressionar a tela algumas vezes, Zófia me mostra uma página digitalizada de palavras em polonês que inicialmente não tem sentido para mim, até que o nome de Pá me salta aos olhos. Thomas Slaski, 1920. O registro de nascimento dele, diz Zófia, e pego o iPad e fico olhando para a página. Ela estende o braço e muda a tela novamente para me mostrar uma digitalização de uma página semelhante escrita à mão. E este era um dos outros nomes, Alina Dziak. Ela nasceu alguns anos depois do seu avô. Sua avó também lhe passou o nome de Truda Rabinek. Bem, parece que era a irmã mais velha de Alina e se casou com Mateus Rabinek no início dos anos 1930. Não consegui encontrar os registros de óbito de Truda, Alina ou Mateus. Isso significa que eles ainda estão vivos? Alina estaria na casa dos 90. Truda e Mateus teriam bem mais de 100. Por isso é improvável. Eu verifiquei a lista telefônica mesmo assim, mas não tive sorte. Uma pena que neste caso um registro de óbito desaparecido não é um indicador confiável de que estão vivos. Nossos registros do período da guerra são, na melhor das hipóteses, irregulares. Os nazistas mantiveram registros meticulosos dentro dos campos de concentração, mas muitos deles foram destruídos durante a liberação, e as mortes na comunidade foram registradas aleatoriamente por aqui. Então estas pessoas, Aline e sua irmã, eram parentes de Babcha? Não tenho ideia, diz Zófia. Não consegui encontrar um registro da sua avó em lugar nenhum. Ah, resmungo franzindo a testa. Ela de fato nasceu aqui. Bem, isso é bem improvável, visto que não há registro de nascimento ou batismo para ela. Zófia pede desculpas, mas seu tom também é terminante. E ainda estou pensando nisso quando anuncia. Agora, essa outra família que ela mencionou... Não, espere, eu a interrompo. Babcha definitivamente nasceu aqui. Não sabemos muito sobre a vida dela, mas tenho certeza de que nasceu e viveu em Cherbinia. Toda a sua família também tinha irmãos e todos nasceram na casa em que viveram até a guerra. As sobrancelhas irretocáveis de Zófia se contraem e se erguem. Não sei o que lhe dizer, Alice. Responde com um encolher de ombros cuidadoso. Não há registros dela. Na verdade, não consegui encontrar nenhum registro da família Wisniewski aqui. Meu melhor palpite é que ela nasceu em outro lugar e se mudou para cá quando criança. Isso talvez explicaria. O mesmo vale para Saul, Eva e Tikva Weiss. Você sabe alguma coisa sobre eles? Ainda estou pensando em Babcha porque sei tão pouco sobre sua vida antes de se mudar.
Mas uma coisa que ela deixou claro é que todo o seu mundo era de Cherbinia antes de emigrar. E lembro-me claramente de me dizer que havia nascido na casa em que cresceu. Obrigo-me a voltar a me concentrar em Zófia. Não, nunca tinha ouvido esses nomes antes. O nome Eva é razoavelmente popular entre os cristãos e judeus aqui na Polônia. Mas, em particular naquela época, o nome Saul era popular nas famílias judias e Tikva é definitivamente o nome judeu, quero dizer, é uma palavra hebraica. Também não havia nenhuma lista destas pessoas em lugar algum, então tentei pesquisar os registros judaicos de nascimentos, casamentos e mortes na cidade, mas não encontrei referência a nenhum deles, o que talvez signifique que também não eram locais. Decepcionante, murmuro. Existe algum outro lugar que possamos verificar? A menos que saiba de outra localidade, então não. Espero que o destino dessas pessoas não seja o que Hannah enviou você aqui para descobrir. Porque se for, bem, pode não haver um meio, especialmente neste curto espaço de tempo. Não acho que seja isso, digo com lentidão. Ela simplesmente parece mais interessada no pá, para ser franca. Por mais que isso não faça sentido, é sobre pá que está perguntando desde que percebemos que ela poderia se comunicar conosco por meio do iPad. O que achei mais interessante sobre a lista que sua avó deu a você não foi que Thomas estava listado lá, mas as palavras polonesas ao redor de seu nome. Ela passa a ponta do dedo pelas palavras Proszę zrozum, Thomas. Isso se traduz livremente por favor, entenda, Thomas. Tem alguma ideia do que isso pode significar? Eu não sei, quero dizer, como eu devo entender um homem com quem ela viveu por bem mais de 70 anos e que agora está morto? Esta carta que você mandou também foi interessante. Ele começa com algo sobre eles sentados juntos enquanto ela está lendo, mas ela está rindo dele por questionar se conseguiria chegar aonde ela está. Então, ele lhe diz que a guerra tem sido caótica e a vida é um tanto arriscada. Por isso quer que saiba dos seus sentimentos. Zófia olha para cima e ri baixinho. Seu avô era um romântico, ao que parece. Parece, digo, depois franzo a testa um pouco, porque até pá ficar mesmo doente, mal consigo me lembrar de tê-los visto se tocarem, embora isso pareça ter passado um pouco na velhice. Muitas décadas de casamento têm esse efeito num homem, Zófia ri. Então, explica. Agora, algumas destas palavras são ilegíveis, mas acho que a essência é que o amor dele por ela foi a grande força motriz em sua vida e que ele sempre encontraria o caminho de volta se eles estivessem separados, porque haviam sido feitos um para o outro. Não consigo ver a quem se dirige, porque as primeiras linhas estão muito desbotadas, mas dado que seu avô a escreveu e sua avó está de posse dela, não acho que seja um grande mistério. Mas essas últimas linhas tenho que adivinhar um pouco, porque faltam palavras aqui e ali, mas acho que ele está dizendo que estavam juntos quando a escreveu. Então, fala sobre uma potencial separação e agora ela está nos pedindo para entender Thomas. Eu me pergunto se talvez tenham se separado por um período durante a guerra e ela agora quer saber o que ele fez enquanto estavam separados. Se é isso que ela está procurando, com certeza é impossível. A menos que por algum milagre, uma das pessoas em sua lista esteja viva e possamos encontrá-la e por acaso ela saiba. Nunca seríamos capazes de descobrir algo tão específico. Eu sei que é loucura vir aqui com tão pouca informação, mas mesmo muda, ela pode ser muito persuasiva. Há mais alguma coisa? Algumas vezes disse Babitcha Fogo Thomas. Só não tenho ideia do que isso significa. Bem,
Nesta carta, ele fala sobre o amor dele ser o fogo, que é a força motriz de sua vida. Palavras nesse sentido, pelo menos. Talvez esteja falando sobre paixão, sugere. Eu não havia pensado nisso. Há um símbolo para amor em seu dispositivo, mas talvez ela não tenha conseguido encontrá-lo. Digo pensando em voz alta, deve ser isso. Um mistério já resolvido, Zófia sorri. Vamos comer, depois vamos para a Tcherbínia e ver o que podemos encontrar, está bem? A garçonete aproxima-se com 2 pratos de comida. Ela coloca pão fresco e uma tigela de Smalek na frente de Zófia e depois meus ovos e bacon na minha frente. Zófia corta um pedaço de pão, aí espalha uma colher de banha sobre ele e me entrega. Ah, digo e pigarreio. Eu realmente não tenho certeza. Os olhos de Zófia se enrugam um pouco quando sorri. É uma iguaria, juro. Coloco todo o pedaço de pão na boca e, enquanto mastigo, lanço um olhar surpreso para ela. O Smalek é salgado e gostoso, e a textura não é tão repugnante quanto eu esperava. O efeito combinado do Smalek delicado e do pão pesado vai aumentando em mim enquanto mastigo, até que eu poderia com facilidade me imaginar comendo um prato inteiro daquela coisa. Que tal? Zófia pergunta rindo de novo. Outro dia voltamos aqui para o café da manhã e Smalek. Eu rio com leveza e concordo com a cabeça. Ok, você me convenceu, Smalek, da próxima vez.